acho que ninguém é dono da verdade. Por melhor que a pessoa seja, por mais conhecimento da doutrina espírita que tenha, pode ser o médico mais espetacular que existe, jamais ele estará com toda a verdade, com toda a razão. Jamais. Senão a gente não seria divulgação da doutrina espírita, aí já estava fazendo outra coisa. E é interessante, eu sempre me coloquei assim, a gente conversava, tentava trocar ideia. E muito interessante, todas as vezes que eu tive contato, as pessoas não tinham um desabafo para fazer, ou tinham um questionamento, ou entravam numa conversa, assim, a gente sempre achava alguma coisa na doutrina espírita que trazia um alento, ou um consolo, ou uma explicação para aquela situação. Então, e a doutrina espírita é instigante, aí o que faz com a gente? A gente quer cada vez estudar mais a doutrina, porque quanto mais eu vou conhecer, mais eu vou entender a própria vida, a minha vida e a própria vida do lugar que eu estou vivendo. É impressionante assim. Eu não sei se vocês entrando mais ou menos no que eu estou falando, mas eu acho que é porque eu estou voltando dessa coisa de pandemia, aí estou voltando para essa casa aqui, que eu fiquei distanciado, né? E agora as portas estão aí abertas, eu posso estar aqui, isso é bacana. Aí veio um monte de coisa na minha cabeça. E aí eu olhei para esse cartaz, assim, quanto tempo que a gente está. A gente foi testado também na pandemia, né? Muito. Como foi, né? E porque eu entendo assim, quando eu estava aqui sentado, estava falando aqui a mensagem, eu fiquei pensando na questão da história, a importância da história tem. Qual é a importância da história? Como é que é para a gente saber como que se vivia no passado, tudo o que aconteceu, e as coisas ruins que aconteceram no passado é para a gente fazer o quê? Não repetir agora e para frente, porque deu errado, deu problema, a gente não pode ficar repetindo isso. E as coisas boas, o que elas foram acontecendo? Elas foram se transformando em cada vez coisas melhores. Né? E a gente está vivendo um tempo incrível. Um tempo incrível. Em todos os sentidos. Porque tem coisas incríveis acontecendo na era do conforto humano e do conhecimento humano, e tem coisas incríveis também acontecendo na outra ponta também, de coisas que a gente não imaginava que as pessoas fossem capazes de fazer de errado e fazem, né? Então, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Aí quando eu fui convidado, falaram que eu podia escolher o tempo. Aí já veio o primeiro desafio, né? Escolher o tempo. Mas a primeira coisa que me veio na cabeça, não tem tempo para isso. Aí quando eu parei, eu ia para pensar no tempo, não saiu mais da minha cabeça a questão do novo tempo. Porque também me fizeram contato antes da virada do ano. Então essa coisa que foi no finalzinho, no começo do ano, fizeram contato. Aí como é que a gente está nessa época? A gente está pensando, aí a gente volta naquilo que a gente falou antes. A gente está olhando para a nossa história de 2022, o que deu certo, eu vou melhorar. E o que deu errado, algumas coisas eu pretendo não fazer mais, e outras ajustar, porque às vezes deu errado não porque uma coisa errada, não deu errado, porque o meu planejamento não funcionou direito, então eu vou ajustar. E tem as coisas erradas que estão erradas, mas porque acabaram prejudicando a pessoa. Alguma coisa que eu fiz mal feito e arrumei confusão. Tá? Eu sei que não é o caso de vocês, mas de vez em quando alguns. Não é o caso de vocês, é assim. Às vezes a gente fala um negócio meio assim, atravessado, o pessoal entende errado. Entende errado, e briga comigo e tal. Você não, mas não é isso. Mas eu posso jogar para isso. E um hábito assim, virtude, sabe as virtudes? A gente consegue ter todas as virtudes já de uma vez só? Aí eu vou pensando alguma, esse ano eu vou focar nisso, porque alguém já reclamou comigo. Marco, você nisso, não funciona mesmo. Aí eu fico com aquilo na cabeça. Aí eu fico pensando, que virtude que eu tenho que desenvolver? Aí eu estou aqui, não, agora em 2023 eu vou escolher, eu vou focar nisso que eu preciso melhorar. Esse ano, por exemplo, estou focando, chegou um violão ali atrás, beleza. Eu vou focando, eu preciso me organizar melhor em questão do meu trabalho, tudo mais. Então, algumas coisas que não aconteceram bem no ano passado, esse ano já comecei o ano focando nisso, e assim eu vou fazendo. E eu pensei nessa vida do novo tempo, porque a gente vem dentro do espiritismo, e o que a gente
espera tanto que aconteça na humanidade? O que vocês mais esperam que aconteça? Como você disse, o novo tempo. O novo tempo. O que esse novo tempo poderia trazer de bom? Quando ele é pregado pela doutrina espírita. Essa é a grande essência. É o amor. Finalmente chegaria o tempo que as pessoas compreenderiam o que é amor ao próximo, quem são esses próximos todos, e a gente saberia lidar com as pessoas na base do amor. Esse é Jesus falou um monte de vezes sobre isso. Ele vem atrás já para sinalizar isso. Aí quando a gente for falar aqui de amor, a gente vai falar um monte de áreas da nossa vida para a gente colocar isso também. Mas está longe do papel. Essa é a grande questão da gente. Quando a doutrina espírita agora, quando as mensagens mais recentes da doutrina espírita vem falando de transição planetária, ou seja, nós reencarnamos, o mundo ainda era provas e expiações. Então é uma situação assim, bem difícil, né? Tem muita variação de uma hora, eu estou bem, de uma hora acontecem problemas, de uma hora as coisas vão mais ou menos, né? São ciclos, né? Muitos ciclos e muita. O que é uma transição? Essa transição que eu estou falando é para algo superior, algo melhor, regenerado, ou seja, aquilo que não está tão bom, que a gente olha para toda a história da humanidade, não acontecer mais e as outras coisas boas cada vez serem melhores. Isso é a transição. Até chegar a um ponto que a gente vai ter uma qualidade de vida em todas as áreas da nossa vida. Essa é a ideia. Aí por isso que eu perguntei, se isso está longe ou se isso está perto. Porque qual é a sensação? É para a gente pensar. Que sensação que a gente está sentindo? Porque, mas poxa, tem tanta mensagem, mas transição, mas quando? Como? Aí falam para a gente, já está acontecendo, já está em pleno curso. Aí o que a gente faz? Vamos procurar onde é que está esse negócio que eu olho para a TV, eu olho para a notícia, eu converso com as pessoas, não é o que as pessoas estão falando. Eu não vendo isso, mas então a gente questionar se está acontecendo, o que está acontecendo e como está acontecendo. E como que a gente vai fazer para que essa conversa de hoje determine o meu ânimo e o meu otimismo de que isso é real e que já está plenamente acontecendo. Aí o que eu vou fazer? Eu trouxe uma música mais aberta, não vai dar para vocês verem, mas eu não vou dizer qual é a música agora, é uma música popular brasileira, não é uma música espírita. E vale. Ao mesmo tempo que eu pensei na palestra, eu pensei essa música me veio na cabeça. Eu nem sei quem veio, se foi a música ou se foi o da palestra, mas assim interessante. Mas eu vou falar a frase inicial da música e depois vocês vão me ajudar a dar continuidade a essa palestra, porque eu não sei fazer palestra, eu sei conversar. Eu gosto de trocar ideia, então eu sei como é que isso aqui ia começar, mas eu não sei como vai terminar. Vocês, por favor, me ajudem a dar um final a essa história. A música diz assim, talvez alguns até lembrem da música logo, mas um novo tempo, apesar dos perigos. Ivaninho. Um novo tempo, apesar contínuo. Se a gente for completar essa frase, se eu falar um novo tempo, apesar, está tranquilo para a gente, porque eu já não estou negando o que a doutrina espírita fala para a gente. O mundo está em constante evolução. Os espíritos superiores falam isso, eu não vou discutir com eles. Se eles estão falando, é verdade. Então, eu tenho que me ajustar e entender o negócio. Então, um novo tempo, beleza. Apesar de quê? Dos perigos. Perigo remete a Deus. Vamos dar nome aos perigos? Vamos olhar para o nosso mundo, para a vida que a gente
gente está vivendo, e se a gente fosse classificar só na nome, aos perigos, quais são? Não, depois na hora que a gente for cantar, até a gente vai cantar. Aí que ali tem um monte de cola no dentro da vida. Maravilha. Você deve estar trabalhando hoje na tecnologia. Apesar dos perigos, o que é perigoso? Perigo. Eu queria uma coisa assim concreta. O egoísmo provoca o quê? Ele provoca punição. E o que acontece na sociedade que é provocado pelo egoísmo e acontece na sociedade de mal? Discórdia, fome, corrupção, desemprego, discórdia, né? Falta de caridade, você acaba só pensando em si, então a caridade vai ficando. eu Primeiro eu, depois eu, e quando eu estiver muito bem, aí talvez eu vou buscar para mudar alguém, né? Então, apesar dessa lista que vocês tem mais coisa para ajeitar? Liberdade. A própria aflição, o próprio medo, como as pessoas estão andando hoje pelas cidades. A liberdade também, perda da liberdade. Ninguém gosta de perder a liberdade. Você tem direito de sair, de ir, de vir. Direito fundamental do ser humano e do espírito também, né? Porque a gente é tão livre que a gente reencarnou mantendo o nosso livre-arbítrio. E não nos foi tirado. A gente pode tomar as decisões que a gente quiser. E isso vem de Deus, é uma coisa enorme, um projeto grandioso da gente. Dá um planeta como esse para a gente, uma oportunidade como essa, e a gente aqui, com essa liberdade que ele falou, é uma coisa primordial na vida de qualquer pessoa, e é a verdade. Então, Mas estamos na luta para sobreviver. quando continua a música cristã, na luta para sobreviver. E isso não Olha só, sobreviver. não Mas na é. luta para sobreviver, né, Isso para é sobreviver. excelente. É só botar a poeta, conhecia a pessoa que escreve. Eu sou apaixonado pelas pessoas que escrevem e conseguem traduzir no estilo. Tem. Tem estilo. Mas não é perigoso. Vocês conseguem traduzir em palavras e no espírito o sentimento das coisas, você consegue explicar. A canção não é facilitando. Você pegou mais um pedaço da canção que a gente pode se debruçar aqui e conversar. Não tem como, porque sobreviver é o ideal. Não. O ideal é viver, é vida plena. Essa é a meta. Algumas coisas estão atrapalhando esse processo. E é aí que a gente tem que focar. É nisso aqui. Aí, mas para a gente focar nisso, a gente tem que descobrir o quê? Primeiro aqui, quais são os problemas? Quais são os que são problema meu? Quais são os que são os problemas? Quais são os problemas que eu tenho como atuar? Quais são os problemas que não estão sob o meu alcance? Então, eu posso dar aflição. Se eu for pensar em tudo, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar frio, eu vou ficar ansioso, não vai resolver. não vai resolver. E eu posso ter depressão, porque não vai acontecer do jeito que eu imagino. Porque tem coisas que não são da minha ação, depende de tudo. Mas tem coisas que são nossas.
Não, tem coisas que também não são estão bem próximas da gente. Tem coisas que a gente vê que a gente gostaria de fazer alguma coisa. A gente até faz. E hoje em dia é interessante porque tem as redes sociais, né? Tem a tecnologia. Então a gente atua aqui e tantos outros grupos. E o que eu estou falando lá nos grupos? Qual é a minha postura desses grupos? Quais as crenças que eu estou colocando? Se eu confio no poder de transformação que está se transformando, e se eu confio na doutrina espírita, naquilo que os espíritos têm como proposta, como eu estou me comportando nos ambientes? E o que eu estou fazendo para melhorar esse processo de transição? Eu estava numa discussão, eu falo discussão porque é uma conversa, né, assim, mais profunda. Um amigo nosso que também é espírita, um professor, que a gente convidou ele, porque ele estuda bastante essa questão do racismo, toda essa coisa que está acontecendo. E aí a gente trabalha com evangelização, com jovem, com criança e tudo mais, para enriquecer, né? E também entender doutrina espírita e todas essas questões que estão acontecendo na nossa sociedade, que agora vieram tão a ponto e as pessoas estão falando mais abertamente sobre isso, e que é muito bom. E teve um momento que eu estava conversando, ele falou sobre essa questão da transição. Gente, é a transição, né? Como é que fica se a gente está vendo essas coisas acontecendo? Mas qual era a intenção quando ele falou isso? Nós, espíritas, precisamos nos movimentar. Fazer a nossa parte. Mais ainda. Porque se eu falar isso, fazer a nossa parte, mas eu estou dizendo para vocês e vocês não fazem absolutamente nada. Não é isso. É aquilo que a gente está fazendo, não é suficiente, a gente precisa se esforçar um pouco mais. Cada um com certeza que tem um projeto, alguma coisa que você pode atuar ali e melhorar algum ambiente social de alguma forma. Eu tenho certeza disso. Em qual noticiário que sai isso? Eu abro no YouTube, eu vou nos alternativos, nos grupos alternativos que divulgam esse tipo de coisa. E eu não encontro. Eu vou em alguns canais que são de agricultura, alguns canais assim, e ali começa a aparecer umas pessoas que eu acesso. Pessoas que com pouco recurso ou quase nada criam um projeto porque ela não se sente confortável com o que ela vê no entorno da comunidade que ela vive. Ela pensa isso aqui está errado, isso aqui poderia ser pior. Como quem deveria fazer não está fazendo, e então a gente está meio abandonado aqui, essa gente vai e cria um projeto, e com muito sacrifício e luta vai melhorando.
da realidade. Mas o que a gente tem que fazer? Aquilo que está acontecendo, no qual eu não concordo, eu tenho que arrumar um jeito para aquilo não me afetar a ponto de me paralisar na aflição, me trazer medo. E aqueles pensamentos que começam a vir. O ministro veio falando, eu escuto palestras, mas eu não vejo as coisas acontecer. Mas as coisas estão acontecendo. Quando que elas vão acontecer definitivamente? Quando todos vibrarem com o mesmo. Falta muito tempo? Não, você acha que a transição está mexendo com a mente das pessoas? Eu sempre sempre. Isso é o que você está falando. Mas eu achei legal, muitas respostas diferentes. Eu acho que sim, eu acho que não. Porque essa transição, eu acho que isso coloca a mudança do que a gente tem quando a gente está na ansiedade de mudar, você deve viver uma coisa. O seu pensamento e volta. É tipo uma transição. Como você falou, a voltar e caminhando. Não fiz uma coisa legal. Então acho que está todo mundo um pouco. Isso é um processo rápido. Não. Mudar é um processo. E eu entendo. Eu estou pensando o seguinte, eu acho que nós ainda estamos, eu penso, muito distante, muito longe disso. Eu acho que nós parecemos assim, um grão de areia nesse mundo. Tanta coisa está acontecendo, tanta coisa está à nossa volta que a gente, eu acho que a gente parece que não consegue visualizar uma brecha, um caminho, não sei se estou errado, mas eu me acho Vamos falar aqui, confusa. vou falar aqui olho no olho com um grão de areia. O grão de areia está incomodado com pensando assim, poderia ser melhor. Esse grão de areia já se incomoda com as coisas erradas que acontecem, gostaria que as coisas fossem melhores. Muito. Esses preconceitos, essa falta de amor, essa falta basta uma amizade, a gente não vê quase. Parece que nós estamos cada vez mais distantes desse objetivo que deveria ser. O objetivo primeiro é a união, essa coisa do preconceito incomoda demais, preconceito geral, não digo só de um lado ou do outro, preconceito geral. Eu não disse que vocês é que iam resolver a palestra? Já está fechado. Eu acho que a mídia, né, está ajudando, está acontecendo, está faltando um calor humano. Lembra aquela operação da Vênia, corpo a corpo? As pessoas se falam muito pela internet. As pessoas estão distantes. Você vê as pessoas sentadas numa mesa, às vezes no bar, cada um olhando no celular. A coisa ficou fria. Hoje você não tem uma conquista, um rapaz conquistando uma menina, nem um rapaz. É através do celular. Aí, essa aqui é legal, vou me encontrar com ela. Isso aí é interessante, é evolução, mas esfriou. Hoje ninguém sente o frio na barriga de uma conquista. Hoje você sai, vê as pessoas no bar conversando não, cada um olhando no celular. Ou seja, acabou aquela operação da Vênia que eles chamavam corpo a corpo. Lembra a operação da Vênia, corpo a corpo? Isso na verdade, apesar de você aproximar o mundo, mas as pessoas estão distantes. Agora, uma coisa é certa, as pessoas estão mais participativas na sua condição de vida. Elas estão botando um pouco mais a cara. Você vê gente que você nunca viu na rua, gente participando, gente que fica em casa. E tu vê, é de 70 anos, de 5 anos, de 6 anos,
como você falou, a transformação, está todo mundo procurando, querendo algo melhor. Então, como você falou, a busca está aumentando. Agora, eu sei que ainda falta, mas a gente tem que pensar da seguinte forma, mas falta menos que faltava. Isso que eu queria ouvir, eu queria sair daqui otimista. Então, acho que eu vou sair daqui otimista. Eu recebi uma mensagem que me fez pensar. A natureza dessa evolução que vai haver não age só no espírito, age no corpo. A natureza também age. O homem ancestral, ele foi se evoluindo fisicamente para receber melhores espíritos. Para essa evolução acontecer, nós ainda precisamos evoluir fisicamente também, para sermos receptivos a essa gama de espírito. Mas esse nosso corpo de hoje, com essas necessidades que a gente fica egoisticamente ligado, esse corpo não vai ainda receber espíritos plenos. A diferença do espírito do corpo do Chico Xavier, às vezes a gente não percebe, mas tinha diferença. Uma Madre Teresa de Calcutá tinha diferença. Eram mais frágeis. E tem coisas que eu não tenho explicação de tudo, nem entendi tudo, mas tem alguma coisa a ver. Exatamente. Não é porque o horário foi. Mas várias chaves que a gente desenvolveu. Você fala na evolução do corpo físico, na evolução da tecnologia, na evolução do conhecimento humano, da psicologia, da saúde. A gente vai vendo as coisas acontecerem, a gente vai comparando o que era com o que é, a gente vê que está acontecendo uma evolução. Uma evolução. Que está levando, e a gente ainda não maduro para essa evolução, às vezes reage das formas mais diferentes. Seria bacana. Não vai faltar oportunidade, não vai faltar oportunidade de estudo nessa casa aqui para aprofundar isso, para conversar cada vez mais isso. Eu confio muito no doutrina espírita que faz a gente entender o contexto que a gente vive e traz ferramentas para a gente conseguir viver melhor dentro disso e faz a gente acreditar mais que a gente encontrar nossos frutos. A ideia é essa. Nesse curtinho tempo aqui, a gente queria deixar mais uma coisa que gira o pensamento do que a solução propriamente dita. A única certeza que a gente tem, já que a gente não entende muito como, é que está acontecendo. E acho que uma velocidade que a gente nem consegue acompanhar direito. Mas o mais importante é que a gente está dentro desse mundo. Vou botar atenção aqui, que eu tive uns minutos finais que eu vou usar para a música aqui. Tem que haver essa limpeza, entende? Essa limpeza. Nós evoluímos tecnicamente, fisicamente, Culturalmente, mas não moralmente. Mas Moralmente você vê isso mesmo, tem muita cabeça ainda. Moralmente a gente ainda precisa evoluir. A humanidade toda. Eu preciso olhar o meu próximo como o meu próximo. Eu preciso ter o meu próximo, a necessidade que ele tem. Então é isso que a gente precisa, é uma evolução moral. Porque a doutrina espírita explica isso muito bem. O
é uma transição planetária? O que a doutrina espírita explica que é uma transição planetária? É um movimento de melhora para os espíritos que habitam esse planeta. E para que isso aconteça, muitos espíritos que estão ainda na erraticidade têm que vir à Terra, têm que aprender. Isso é um movimento de transição. Quem não se coadunar com essa nova mudança de leis morais, não vai ficar na Terra. É essa a transição. Nós estamos nessa fase de transição. Está ruim, porque é como se tivéssemos ido no lodo. E o que nós espíritas temos a responsabilidade de fazer? Dar um exemplo de amor, de bondade, de amor ao próximo. É isso que a gente tem que ficar aprendendo aqui. Está ruim para mim? Está muito ruim para mim, mas está muito ruim para todo mundo. Nós temos que aprender a lidar com a adversidade. Nós não aprendemos, nós viramos inimigo daquele que não pensa como a gente. Nós viramos inimigo. Tem que respeitar o que aquela pessoa pensa e você respeitar o seu e o outro. Ele não é inimigo, ele pensa de um jeito, mas não é inimigo. Entendeu? Nós temos que aprender a lidar com as adversidades da vida, gente. Não dá para pagar. Nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual. O que eu estou sentindo é que se essa conversa está continuando assim, é sinal A gente vai até amanhã. Vai até amanhã. Foi estimulante. Vamos lá. O bate-papo foi bacana, tá? Legal. Bom. Vamos tentar. Quem souber me ajuda.